Prontinho. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui mais uma vez no nosso curso de especialização Administração Pública no século XXI. Esta é a nossa disciplina intitulada Problemas Brasileiros e Administração Pública. Inauguramos assim mais uma edição do curso. A disciplina ela tem esse caráter introdutório e ela está inteiramente desenhada na plataforma Moodle. Vocês têm acesso ao material. Obviamente, a nossa videoconferência será gravada. Quem não puder participar ao vivo, né, de modo síncrono, terá acesso à gravação posteriormente. Independentemente disso, estou à disposição de vocês, né, tanto eu quanto os instrutores das disciplinas, coordenador do curso também, de tal maneira que vocês não possam se sentir desassistidos ao longo do curso, né? Acho que esse é um ponto fundamental. Nós estamos sempre à disposição, sanando dúvidas, elucidando alguns pontos que, porventura, não ficarem tão claros, né, em termos da explicação que as aulas, as videoconferências oferecerem. E, e dessa forma nós vamos levar, são quatro semanas o curso. Vocês serão expostos a um conjunto de leituras, de textos já devidamente disponibilizados na plataforma. Nessas 4 semanas, há leituras que nós chamamos de leituras obrigatórias, que são os textos básicos, e há leituras complementares, conforme vocês podem ter acesso ali, tanto no plano de ensino quanto no plano de atividades da disciplina. Ela se chama Problemas Brasileiros e Administração Pública, mas, como é bem sabido, fica muito difícil. O Brasil é um país com muitos problemas, então nós não podemos atacar a todos de uma mirada só, de uma maneira só. Então, nós temos aí que escolher alguns tipos de problema, os mais salientes, do ponto de vista contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, problemas com os quais nós lidamos há séculos, né? Há décadas, né? Mas há séculos, na verdade, os problemas com os quais nós trataremos aqui, e que ao longo desse século o Brasil tendo, mais especificamente aí, digamos, a partir do século passado, a partir do momento em que o Brasil se estrutura enquanto Estado, né, e a estruturação estatal do Brasil ela é uma estruturação recente, digamos assim, que é possível nós afirmarmos, inclusive, que essa estruturação do Estado brasileiro ela se dá efetivamente a partir do governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas é o principal presidente que vai tentar instituir a administração pública no Brasil, e dessa maneira o Brasil conhece devidamente a burocracia, né? Então, essa é a via de acesso, o canal de implementação da ação do poder centralizado, né, principalmente o Estado, e isso ramificado em todo o território nacional. Então, se nós considerarmos, a bem da verdade, esse processo de burocratização do Estado brasileiro, e se nós considerarmos aí o Getúlio Vargas como marco fundamental, né, a burocracia vinha engatinhando, mas é a partir do Getúlio Vargas, com a implementação do DASP, que essa burocracia ganha efetiva implementação. Então, nós ainda não constituímos aí 100 anos de instalação, digamos assim, hegemônica da burocracia no Estado brasileiro. Então, é pouco tempo, muitas reflexões sobre isso vêm sendo feitas, né, por um conjunto enorme de intelectuais nacionais e também estrangeiros. E o nosso curso, a nossa disciplina, procura daí extrair certos elementos salientes durante esse período de instituição do Estado, mas, ao mesmo tempo, certos elementos salientes durante a constituição do Brasil enquanto uma nação, enquanto um país. Os problemas que nós escolhemos para tratar são três, né, como vocês bem verão no plano de atividade. Nós trataremos
além da aula de hoje, né, nós trataremos no nosso segundo encontro sobre o problema brasileiro das relações raciais. Então, esse é especificamente um tópico, né, relações raciais no Brasil e, obviamente, né, discriminação e uma série de outros subfenômenos que vêm a partir deste aspecto. Então, nós temos um texto clássico, né, podemos dizer assim, todos os textos aqui são clássicos, um texto clássico que trata das questões das relações raciais no Brasil. Normalmente, esses textos, por serem clássicos, são textos antigos, são textos aí com já, sei lá, 80 anos de idade, né? Alguns um pouco menos, outros um pouco mais. E nós vamos buscar, nesses problemas, no caso das relações raciais, um texto clássico e vamos completar isso com textos contemporâneos ou com problemas contemporâneos. A ideia é que nós possamos traçar uma trajetória de modo breve de como um problema ele está posto em determinado ponto histórico de constituição da nação brasileira e como o problema se apresenta nos dias contemporâneos. Então, nós vamos lidar com duas miradas, né, duas perspectivas sobre as questões. Uma perspectiva mais clássica, consolidada, e a perspectiva contemporânea, que normalmente fazem apontamentos de olha os problemas, esses problemas refletem, obviamente, o momento presente da sociedade brasileira. Então, no nosso encontro, na semana que vem, o problema que nós nos debateremos será o das relações raciais. O texto clássico que eu me refiro é um texto do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, intitulado O Problema do Negro na Sociologia Brasileira. O texto é de 1954, então vocês lerão esse texto, a leitura obrigatória será esse texto, mas também teremos ali leituras complementares, né, para que vocês possam ter esta mirada mais recente. Tá? Então, nós vamos lidar com esses dois elementos. Um texto, por exemplo, de 2006, do Nogueira, intitulado, né, Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem. O texto é de 2006, mas ele também é um texto clássico, do Horácio Nogueira. O Horácio Nogueira ele é contemporâneo do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, e os dois escreveram na década de 50. Tá? Mas a gente caminha para cá e vamos buscar, por exemplo, o texto do Guimarães, Preconceito de Cor e Racismo no Brasil, um texto já deste século, né, em que atualiza o problema para nós e nos dá uma radiografia do problema das relações raciais no Brasil. Então, esse foi o primeiro problema que nós elegemos para discutir com vocês aqui na disciplina. O segundo problema, e aí já na terceira semana de nosso curso, é o problema que também nos acompanha de longa data, infelizmente, né? Nós temos que dizer isso com muito pesar, que é o problema brasileiro de fome. Então, este problema se arrasta, já é um problema de séculos do Brasil. Alguns vão situar isso já desde o período, né, o período de descobrimento, né, entre aspas, do Brasil, mas efetivamente não pode ser situado assim. Mas nós vamos mergulhar naquele né, no autor, na ideia do autor que trouxe a sistematização, problematizou a questão de modo pioneiro, né, e elabora aí um estudo muito sistemático a respeito da fome no Brasil. E este autor é o Josué de Castro. Tá? O Josué de Castro, o título do trabalho dele, né, do texto, chama-se A Fome. Nós vamos pegar uma síntese do livro do Josué de Castro, em que ele sintetiza
todas as suas observações, todas as suas comparações e, obviamente, a sistematização do problema no Brasil de época. É um texto dos anos 40 do século passado, de 1946, e, neste momento, a fome é devidamente lançada como um problema nacional, não somente um problema nacional do Brasil, no caso, mas um problema persistente na própria América Latina. Então, nós vamos lidar com o problema da fome, e aí extrairemos também, além do texto do José de Castro, né, do seu livro clássico intitulado Geografia da Fome, nós vamos trazer textos recentes, como é o caso do texto do Vasconcelos, Combate à Fome no Brasil, uma análise histórica de Vargas até o primeiro governo Lula. Tá? E há obviamente, textos mais recentes. Então, aí nós vamos fazer um acompanhamento histórico de como o problema da fome foi enfrentado por políticas públicas, né? De que modo as políticas públicas vão ser elaboradas, desenhadas para o enfrentamento do problema. Idem, né? Idem no que diz respeito às relações raciais. O terceiro problema que nós escolhemos aqui para tratar da disciplina é a questão da pobreza, né? Um problema clássico, né, no sentido negativo já, da sociedade brasileira. Nós enfrentamos isso de longa data. Há um conjunto enorme de políticas públicas que, voltando à tentativa de redução ou de eliminação, né, da pobreza, idem no caso da fome, mas aqui, exatamente na questão da pobreza, eu não vou lidar com um texto de um autor clássico, digamos assim. Eu optei por um livro, né, o livro da Sônia Rocha, destaquei dele alguns capítulos, que é um dos livros que melhor sintetiza a questão do, da pobreza no Brasil e apresenta ali, né, não somente um diagnóstico sobre a pobreza, mas também apresenta algumas tentativas, aponta algumas soluções para esse problema nacional. Então, eu retirei da Sônia Rocha, né, o livro se intitula Pobreza no Brasil, afinal do que se trata. É um livro que já deve estar, eu acho que na quarta ou quinta edição. Então, aqui, neste caso, nós lidaremos com um texto mais recente, mas é um texto, digamos assim, sintético das teorias, das abordagens sobre a pobreza. E também nós lidaremos, teremos aí como opção, como leitura complementar, um texto do Burlandi do Azevedo, em que se analisa a política de combate à pobreza no Brasil, faz um recorte histórico de como as políticas públicas tentaram fazer esse tipo de combate, de tal maneira que a gente possa avaliar os esforços da gestão pública, né, para tentar solucionar ou apaziguar o tipo de problema. Então, a disciplina nós lidaremos nessa disciplina. Contei 3 problemas da realidade nacional. Obviamente, como eu falei para vocês, né, há vários problemas que nós poderíamos escolher, questões de gênero e tal, e etc. Mas eu preferi, né, na minha escolha, no desenho da disciplina, centrar esforços nesses 3 problemas e apresentar leituras de autores clássicos e leituras de autores contemporâneos para que nós possamos ter aí uma ideia de um período longo de como essas questões vêm sendo tratadas no Brasil. É óbvio que nós não nos interessa discutir o problema na sua singularidade de isolamento, né? Porque não são problemas isolados, né? Eles são problemas que, em verdade, sofrem, né, afetação de lado a lado, né? O racismo,
a fome e a pobreza fazem parte de uma unidade que caracteriza a sociedade brasileira, né? Que denuncia a própria constituição da sociedade brasileira. Então, a ideia é que nós possamos, é, a partir desses problemas, constituir ou tentar constituir uma visão unitária de como a sociedade brasileira se constitui a partir daí, apresentar desafios para a administração pública. São desafios, ao mesmo tempo, dos nossos dias, mas, como nós veremos, são desafios que se arrastam de longa data, e até hoje nós não conseguimos resolver esse problema. Tá? Eu acho que é onde está a questão, infelizmente, mais danosa para nós. A título de nos ajudar a compreender estas questões de modo unitário, né, de formar um quadro unitário a partir do qual nós possamos efetivamente compreender as particularidades. Então, ingressa aí a aula de hoje, né, que nós trataremos, né? Hoje nós nos debruçaremos especificamente sobre um texto, uma ideia, com a finalidade de apresentar para vocês um quadro, digamos assim, um quadro onde a ideia de totalidade, ao mesmo tempo a ideia de unidade, está posta, né? Então, isso é importante porque nós conseguimos, a partir daí, penso eu, fazer estabelecer essa relação entre a particularidade e a generalidade, né? O particular e o geral em um processo de ida e vinda, né? Do geral para o particular e do particular para o geral. Sem este movimento da geralidade para a particularidade e vice-versa, fica difícil nós formarmos aí uma, uma compreensão razoavelmente sistematizada, estruturada de qualquer tipo de problema que a sociedade brasileira enfrente, né? Então, a ideia da disciplina ela está tratada neste esquema, neste tipo de formato, com esta instrução, né, de leitura de autores clássicos e autores contemporâneos. Eu, particularmente, espero que o desenho da disciplina e o desenvolver da disciplina possa satisfazer a exigência de vocês em termos, né, do anelo de compreender a realidade nacional. E, afinal de contas, é disso que se trata na administração pública, né? Então, nós vamos tratar aqui, neste momento, com uma visão um pouco mais convencional da administração pública, né? Nós vamos tratar de uma administração pública que tem como centro emanador das ações públicas, efetivamente, o Estado, né? Então, essa é uma abordagem convencional. Nós não trataremos aqui de uma abordagem mais policêntrica, né? Em que nos debruçaríamos, por exemplo, sobre movimentos da sociedade civil que venham a compor essa gestão societária, né? Nós, basicamente, perspectivaremos esses problemas a partir da tentativa de solução dadas a ele, né, pelo Estado, portanto, pela administração pública. Então, nesse sentido, nós vamos ter aí uma concepção convencional de administração pública. É claro que ao longo do curso vocês se enfrentarão com concepções outras, né, concepções mais contemporâneas de solução, né? Por exemplo, as chamadas teorias de coprodução do bem público, né, em que coloca o Estado não como o agente exclusivo de solução dos problemas, mas que envolve, obviamente, uma costura com o tecido social brasileiro. E tem outras, eu acho que eu tenho um livro aqui do meu, tem aqui, outras concepções
como, por exemplo, a concepção da professora Ana Paula Paz de Paula, de gestão pública, portanto, também envolvendo mais do que simplesmente o Estado, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, são concepções de administração. Há que se questionar se a denominação seria ainda administração pública, né? Alguns denominam isso de gestão social. Então, entram dois elementos, né? A gestão social e a administração pública, ah, que somada também com a administração privada, como vocês bem conhecem, tentam formar um, um mosaico complexo de ações administrativas voltadas, incidindo sobre uma determinada realidade, que no caso é a nossa realidade nacional, né? No caso é a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, eu deixo o alerta para vocês que estarei sendo assim convencional na apresentação, né? Nós trataremos aí do Estado, do ponto de vista da burocracia pública, nós não enveredaremos por uma análise do complexo que é o turbilhão do envolvimento da sociedade civil na resolução desses problemas. Então, seremos aí convencional. Eu peço desculpa para vocês por esse tipo de abordagem, mas, no entanto, eu quero confortá-los que vocês terão acesso, né, a abordagens outras mais diversas do que essa que eu estaria apresentando. Alguma pergunta, assim, de início? Eu não sei se vocês já se apresentaram a todos, se tiveram um momento, assim, de apresentação, já se conhecem, já sabem das expectativas, do que planejam, né, do que esperam do curso, né? Eu, pelo menos, assim, eu não tive acesso a este momento de apresentação, né, no experimento dessa primeira interação. Então, eu peço desculpa também para vocês por este desconhecimento, mas se alguma de vocês quiser falar, né, da expectativa, do desejo, o microfone está aberto antes que a gente aborde e, e adentre no problema. Eu já adianto que a aula em si será relativamente curta, né, em torno de 40 minutos, então nós temos tempo aí para uma primeira, quem sabe, assim, a primeira fala, um primeiro contato, um primeiro diálogo. Alguém gostaria? Ou está todo mundo assim com as canetas em punho já? Vamos lá, começa logo com isso, porque nós queremos tratar das questões, vamos ao que interessa. Então tá. Então nós vamos tratar. Vocês vão encontrar na plataforma, está disponível também a apresentação, o slide está lá disponível para que vocês possam acessar, vocês podem inclusive baixar o material. Eu vou ter que compartilhar a minha tela com vocês, tá? E eu não sei se eu consigo. Não, eu vou tentar compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá, Tá liberado para o senhor, professor, qualquer. tá liberado. Só me digam se vocês estão conseguindo Carregando. visualizar. Pronto, tá prontinho. Tá, Já abriu. ok? Então, esta. Então, nós vamos lidar com este primeiro. Deixa eu ver se eu. Com o primeiro texto, né, que é o do Alberto Guerreiro Ramos, um texto. Ele está publicado no livro de 1960, embora esteja publicado no livro de 1960, intitulado O Problema Nacional do Brasil. Ele é, um capítulo deste livro. O texto foi escrito bem antes, tá? Então, é o capítulo 4 deste livro, de 1960. Mas a problemática da realidade brasileira, o texto foi escrito bem antes pelo autor, pelo Guerreiro Ramos, então nós faremos a abordagem do texto. Vocês podem se perguntar, caramba, mas do que nos interessa um texto dos anos
dos anos 50, né? Eu espero que a ideia ainda tenha vigor, tá? Então, e é por acreditar que a ideia tenha vigor que eu vou apresentá-la a vocês, tá? Então, como é que eu vou fazer uma apresentação descritiva do texto, tá? Para que possa ajudá-los no momento em que vocês forem fazer a leitura do texto e a reflexão. Então, segundo o Guerreiro Ramos, no texto A Problemática da Realidade Brasileira, há dois tipos de deficiências dos analistas, dos teóricos, dos intelectuais, havia, no momento em que eles se debruçavam em compreender a sociedade brasileira. Tá? Há deficiências teóricas e há deficiências extrateóricas desses analistas. Diz ele, no Brasil, os analistas, ao tentarem definir em termos globais a sociedade nacional, têm frequentemente incidido em formulações insuficientes e incorretas, devido a dois motivos principais, isto é, duas desatualizações, uma de caráter teórico, outra de caráter extrateórico. Do ponto de vista dessa desatualização teórica, esses analistas estariam presos a duas correntes sociológicas de pensamento, né? No caso, ao empirismo e ao positivismo. De um lado, este aprisionamento faz com que fiquem desatentos à distinção entre realidade social produzida e realidade social em produção. Eles ficam desatentos, que eles ficavam, né, ficam ainda desatentos àquilo que é manifesto enquanto realidade, enquanto problema, e aquilo que ainda se encontra no estado de latência, ou seja, aquilo que ainda não chegou a, a transparecer de modo claro para um contingente grande de pessoas. Então, na visão do Guerreiro Ramos, nós temos dois tipos, eu vou usar o termo, vocês podem me interromper no momento em que quiserem, por favor, tá? Diz assim, Ariston, me esclarece um pouco melhor o que você está falando, o sentido desse termo, o que você quer dizer com isso. Então, o fenômeno dos problemas sociais, eles se apresentam sob duas formas. Numa forma, ele está devidamente manifesto, ele já é objetivo, ele já está devidamente apresentado e todos nós, obviamente, sabemos da existência do fenômeno. Então, é isso que ele chama de realidade social produzida. Ela está patente para a maioria das pessoas. Contudo, se nós nos debruçarmos somente sobre o que está patente, sobre o que está aí e está sobre a ciência de todos, nós faremos uma leitura deficiente da realidade, porque a realidade ela é composta tanto por questões aparentes quanto por questões que ainda não são aparentes, por questões incipientes, que em determinado momento podem aparecer, né? Podem, digamos assim, criar força de positivação. Aí é essa diferença que ele fala entre o que é manifesto e aquilo que está em estágio de latência. Não é, mas pode vir a ser em determinado momento. Então, vocês podem dizer assim, Ariston, me explica isso, né? E eu vou explicar aqui. Um outro ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês é com relação a posições políticas, né? Minha, de vocês e de cada um. Na medida do possível, esse aspecto ficará de fora, né, deste momento, né, de apresentação. Mas isso não quer dizer que eu não vá chamar aqui para nossas discussões o aspecto à vida política brasileira. Então, eu vou começar com este elemento. Todos nós sabemos, por exemplo, que a eleição do ex-presidente
Bolsonaro causou uma certa surpresa, de modo generalizado, a boa parte da sociedade brasileira. O que foi a surpresa? Nós podemos dizer, porque nós não esperávamos, digamos assim, não se esperava que a sociedade brasileira fosse ainda devidamente conservadora, né? Que a sociedade brasileira ainda fosse capaz de viver de modo muito intenso certos discursos contra determinados direitos que já estavam devidamente consolidados em matéria constitucional e coisas do gênero. Então, houve, né, de certa maneira, uma espécie de surpresa geral para a maioria de nós, e nós, né, nós no sentido genérico, nós ficamos atônitos com relação a isso. Caramba, o Brasil ainda é assim, e etc. Então, Professor, repare, neste momento, professor, diga, desculpa interromper. Rosana. Na verdade, não se tinha uma ideia, depois que o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, começou a surgir uma corrente assim mais conservadora, que talvez dava uma ideia de como que muita gente começou a ter apoio para o Trump e esse tipo de ideias, mesmo antes do Bolsonaro ser eleito, Sim, ou não? sim, ainda que sim, Alejandra, Sim, ainda que você possa dizer, não, mas isso, no momento em que o Trump foi eleito, né, haveria. Mas ainda assim, nós podemos dizer, ainda isso é recente. Mesmo que você diga, né, o que nós vamos dizer, bom, mas já havia uma sinalização disso no início dos anos 2000. Tá? Quer dizer, ainda que você faça um recorte, o que nós possamos fazer um recorte, o que eu quero te dizer é assim, que em determinado momento, um fenômeno que não estava devidamente aparente, né, ele, ele eclode de modo vibrante e se institui fortemente. Então, neste momento, reparem que quando a gente observa do ponto de vista histórico e recuamos na historiografia, nós vamos ver que este elemento estaria aqui no passado, né? 20 anos, 25 anos, em um estado de latência. Ele era latente. Então, a realidade apresentada era uma realidade no passado que o Brasil estava, né, digamos assim, havia de fato conseguido superar ou instituir certa visão nacional, mas caminhava para e passo ao que era aparente uma questão latente, que em determinado momento eclode. Então, o que o Guerreiro está querendo nos dizer é que os analistas, em geral, eles não conseguem, nas suas análises, ir às profundidades da realidade. Então, com facilidade, eles se apegam ao que é aparente e não ao que está em estado de latência, né? A problemas sociais latentes. Este é um exemplo, né, que eu posso dar a você, mas nós podemos dar um outro tipo de exemplo, se vocês me permitem aí com a devida data vênia, de trazer um exemplo da iniciativa privada, tá? E como a gente lida com isso. Então, quando você observa uma quando você observa uma prestação de contas, quando você observa um balanço de uma organização, né, de uma empresa que seja, esse balanço apresenta certos aspectos que estão devidamente manifestos. Então, você vai dizer, olha, o balanço reflete a realidade, né? Então, ele é reflexo imediato dessa realidade. Mas, porventura, nós não sabemos o que está por trás dessa realidade, em estado de latência. E, para isso, eu tenho que lançar outros instrumentos.
eu tenho que fazer pesquisa sobre comportamento do consumidor futuro que me diga o que está aqui, mas que porventura possa vir para cá. Então, eu vou lá e fazer análise, estudos aprofundados de tendências, né, de comportamento do consumidor, que vão dizer, olha, o comportamento do consumidor é este, contudo, pode ser que venha a ser este em um outro período. Então, o manifesto e o latente. Né? Em termos de problemas organizacionais, nós podemos lidar também com as chamadas pesquisas de clima organizacional. Então, o clima organizacional tenta varrer algo que está em estágio de latência, não devidamente aflorado, mas que pode aflorar. Né? Então, por isso, as pesquisas de clima organizacional elas são importantes, porque é a partir da penetração nas profundezas dessa realidade, eu vou encontrar elementos abaixo dessa camada visível, né? Ou dessa camada, digamos assim, positiva da realidade. Então, o que no caso, o que o Guerreiro Ramos está querendo nos dizer é que os teóricos, de modo geral, eles não estão preparados para fazer uma análise em profundidade do real e se debruçar com elementos manifestos e elementos latentes concomitantemente. Ok? Certinho? Então, este é o primeiro ponto. Né? Aí ele diz assim, ó, por outro lado, ao coisificarem a realidade e a ela atribuir causalidade única, por considerarem a preponderância sistemática e exclusiva de um determinado fator, ou seja, raça, clima, economia, você tenta explicar a realidade a partir de uma dimensão ou a partir, né, como dizem os economistas, a partir de uma variável. Então, isso também faz com que esses analistas se transformem em sujeitos deterministas ou dogmáticos. Né? Este é o problema teórico que ele visualizava. Mas, além do problema teórico, há um problema que ele diz que é um problema extrateórico. Do ponto de vista extrateórico, os analistas, ao adotarem um modo de vida acadêmico como modo de vida de sociologizar, subtraem seu principal e histórico ingrediente, que é o engajamento efetivo do analista com a realidade a qual pertence e participa. Em outras palavras, com a praxis sociológica. O que ele quer dizer? De um lado, o analista desconsidera os aspectos teóricos de compreensão da realidade, e, de outro lado, esse analista está muito distante da realidade. Ele está enclausurado nos muros universitários. Ele está trancado no seu gabinete de trabalho e, a partir dali, do gabinete, ele tenta analisar a realidade. Ou seja, ele não se envolve com os problemas, efetivamente. Ele não vivencia essa realidade. Ele não se mistura e não se dá e não se engaja com essa realidade. Então, nesse sentido, o Guerreiro Ramos vai dizer que essas teorizações elas caminham para idealizações, para abstrações excessivas, para um distanciamento, um desconhecimento da realidade tal qual ela é. Então, esses são os dois problemas teóricos, e o problema teórico e o extrateórico que ele visualiza, né, que os analistas enfrentavam. Mas qual que é o ponto principal do texto? O ponto principal do texto é o seguinte: diante dessa situação, haveria a necessidade de uma noção ou categoria de totalidade. O que significa dizer que a teoria global de uma sociedade é requisito prévio para a compreensão de suas partes. Esta é a tese, né? Esta é a tese encaminhada de pressupostos do Guerreiro. O que ele quer dizer? Sem nós termos um razoável domínio da totalidade,
nós não conseguimos explicar a particularidade. A particularidade não explica por si só a totalidade. E, do mesmo modo, podemos dizer que a totalidade não vai explicar cabalmente a particularidade. Mas, de toda maneira, o que ele quer dizer é o seguinte: o analista social ele não pode se jogar em um problema sem ter razoavelmente traçado uma ideia de totalidade da realidade com a qual ele está se debruçando. Esta é a tese, este é o pressuposto do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos. Então, é fundamental que tenhamos uma noção ou uma categoria de totalidade. Isto porque a coleta de fatos não tem sentido se não for orientada pelo ponto de vista da totalidade, por um a priori. Esse a priori não é arbitrário, mas está objetivamente implicado como princípio na vida prática do sujeito que pensa, do sujeito que analisa a realidade. Os fatos não podem ser compreendidos como fatos isolados, separados, fixos, mas como elos de uma conexão infinita, como partes de uma totalidade significativa. Então, essa categoria de totalidade, ela vai assumir um conjunto complexo de explicações. Então, por exemplo, quando eu trouxe um livro aqui, acho que eu trouxe um livro aqui, mas depois nós vamos tratar sobre ele. Uma coisa é você explicar, e ainda que haja crítica a respeito dessa abordagem, uma coisa é você explicar o racismo pontual quando a gente olha na rua, né, um ato de racismo, e outra coisa é você compreender que aquele ato praticado ele faz parte de uma estrutura social, né, que ele efetivamente não é uma coisa singular, ele é uma coisa isolada, que ele é um componente de uma estrutura. Aí, no caso, é por isso que alguns autores vão chamar isso de racismo estrutural. Então, mas por que se recorre a essa ideia de estrutura? Porque a estrutura é que vai servir de acomodamento para a compreensão das particularidades. Entendem? E é isso que o Guerreiro Ramos está nos querendo dizer. Então, nós temos que entender os fenômenos dentro de uma concepção de totalidade, sob pena de nós não, efetivamente, nós não podermos agir, né, com nenhum tipo de problema. Então, eu já adianto de antemão o que eu quero dizer para vocês, que nós não vamos resolver o problema do racismo sem enfrentar a totalidade, que nós não vamos resolver o problema da fome sem enfrentar a totalidade, que nós não vamos resolver o problema da pobreza sem enfrentar a totalidade. Este é um aspecto subjacente a esta perspectiva sociológica que está aqui nesse texto. Então, em verdade, volto aqui para apresentar, os fatos sociais, todos eles são fenômenos sociais totais. Isso significa dizer que seus diferentes aspectos perdem o sentido desde que são isolados. Desse modo, o autor exige que os analistas considerem a realidade brasileira, isto é, como um todo, cujos caracteres se apresentam não só no conjunto, como em cada uma de suas partes, variando apenas de escala de uma para outra. Então, alguns problemas no Brasil, e esse é um aspecto, vejam vocês, nós tivemos há cerca de 2 semanas atrás ataques nas escolas, né? Aí você se pergunta, bom, mas isso são casos isolados ou isso é um fenômeno que sofre ou está dentro da estrutura da sociedade brasileira? Então, veja, se é um caso isolado, você vai lá e coloca polícia na escola que foi atacada. Contudo, se é um problema estrutural, de nada adianta você colocar o policial na escola.
você tem que ter ações ou políticas públicas mais amplas, né? Políticas públicas que intersetoriais, que afetam a diversidade dessa estrutura social. Porque se você for atuar do ponto de vista isolado, você perde dinheiro, joga recursos públicos fora. Então, de certa maneira, é para esse tipo de ação e de atuação que o sociólogo aqui está nos chamando a atenção, né? Então, ou seja, há problemas na realidade social que são fenômenos sociais totais, né? Então, ele se manifesta numa singularidade, mas ele, ao mesmo tempo, é fruto de uma totalidade. Portanto, sem ter essa ideia de totalidade razoavelmente desenhada, eu não consigo compreender a particularidade. Tá? Alguma pergunta até aqui? Tudo ok? Ok. Então, reparem, o que vai acontecer? Então, a partir daqui, há de se perguntar, tá, tudo bem, Guerreiro Ramos, eu compreendi, eu sei que a gente precisa de uma categoria de totalidade. Eu sei que sem essa categoria de totalidade nós não vamos compreender devidamente as particularidades e tudo mais. Mas o que mais disso? Então, sigamos o texto. Coerente com essas exigências, o sociólogo afirma, partindo de um sum que ele chama "sou brasileiro", procuraremos empreender um esforço tendente a contribuir para a compreensão global da sociedade brasileira. Tá? Sou brasileiro é uma questão muito forte, né? Porque por trás dessa afirmação envolve uma atitude empática, uma atitude de compromisso, uma atitude de engajamento muito forte. Então, o aspecto fundamental da problemática de nosso país consiste em aguda tensão entre forças centrípetas e forças centrífugas que atuam no país. Na verdade, essa tensão sempre existiu, e por isso mesmo podemos encontrar em nosso passado antecedentes das situações que hoje estão se tornando dramáticas. A partir da exemplificação dessa tensão aguda em nossa economia, ele concluiu: o impasse que esses dados econômicos traduzem se refletem em todos os níveis da sociedade brasileira. Esse impasse, que jamais se apresentou de modo tão agudo, suscita um verdadeiro cisma na vida brasileira. Cisma que consiste na coexistência no país de duas sociedades. Uma velha, com todos os seus compromissos com o passado, outra recente, implicando um novo estilo de vida, assim ainda por criar ou apenas ensaiando um círculo de vanguarda. O que ele quer dizer? A sociedade brasileira vinha passando, desde os anos 20 do século passado, por um conjunto grande de transformações. Tá? Então, a finalidade dessa sociedade brasileira era, como todos os intelectuais vão falar, e isso vai ficar muito claro, principalmente nos anos 50, uma tentativa de desenvolver o país, né? De trazer o desenvolvimento para o país. Contudo, esse desenvolvimento, ou que nós podemos chamar também, esse anseio de modernização do país, incidia de um modo drástico sobre uma sociedade já arcaica, mumificada, instituída, coisificada. Mas, ao mesmo tempo, se pretendia uma nova sociedade. Uma sociedade que abandonasse certos elementos ou certos resquícios do passado. Então, um deles, e é por isso que vocês vocês têm ali disponível para uma leitura também o livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, onde o Raimundo Faoro vai chegar a uma conclusão, né, que diz o seguinte: olha, o que caracteriza a sociedade brasileira é o patrimonialismo. A sociedade brasileira é uma sociedade patrimonial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tentar modernizar a sociedade brasileira implica
em enfrentar o patrimonialismo. Mas, ao mesmo tempo, esse patrimonialismo vai resistir. E ele resiste bravamente. Então, é este dilema entre o que se pretende de uma sociedade nova e as estruturas sociais arraigadas historicamente que não permitem que o novo emerja, que não permite que o novo se concretize. Então, se vocês analisarem, por exemplo, a proposta, né? Eu vou exemplificar. Se vocês pegarem a reforma, vocês devem ter acompanhado a chamada reforma administrativa do Bresser Pereira, né? Que foi levada adiante ainda durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 94 a 2002. Então, a reforma do Bresser Pereira, que foi, gostando ou não da reforma de Bresser Pereira, tá? Ela foi uma reforma que enfrentou um diagnóstico da sociedade brasileira nos termos fundamentais. Então, o Bresser Pereira vai dizer que a sociedade brasileira está extremamente calcada no patrimonialismo. Esse patrimonialismo, ele opera dentro do Estado as burocracias públicas. Não somente o patrimonialismo, mas há outros ingredientes, né? Há o coronelismo, há o personalismo. Há um conjunto de ingredientes característicos da sociedade brasileira que fazem com que a sociedade brasileira seja dessa forma. Então, as reformas, segundo o Bresser Pereira, que tentaram romper com isso, foi a primeira reforma administrativa que foi levada adiante pelo Getúlio Vargas, a instituição da burocracia. A burocracia, ela aparece no Brasil nos anos 30 como uma estratégia de combate ao patrimonialismo instituído. Então, acreditava-se que a imparcialidade, né, a neutralidade burocrática pudesse operar melhor do que o patrimonialismo, o personalismo, o coronelismo instituído. Então, a burocracia foi lançada a situação de uma estratégia administrativa para combater o patrimonialismo. Quando Bresser Pereira faz o diagnóstico do Estado brasileiro, ele vai dizer, olha, o nosso Estado brasileiro se tornou demasiadamente burocrático e nós não conseguimos combater o patrimonialismo. E aí o que faz o Bresser Pereira? Ele apresenta o que ele chama de reforma gerencialista. Então, a reforma do Bresser, o gerencialismo do Bresser, a proposta gerencialista, vai combater a situação burocrática, né, o burocratismo, o tecnocratismo instituído no Estado. Então, este ponto ele é fundamental, porque denota exatamente isso que o Guerreiro está querendo nos dizer. Há sempre uma velha sociedade instituída que se alastra nas instituições brasileiras, que precisa ser combatida caso você queira dar novos direcionamentos a essa sociedade. E ele via ali nos anos 50, nos anos 60, este seria aí o grande impasse enfrentado, né? A velha sociedade brasileira e aquela nova sociedade que se queria uma sociedade mais moderna, né? Uma sociedade desenvolvida, como se chamava à época. Então, sua expectativa, voltando aqui, né? Sua expectativa é que sua análise seja estimulante para a tomada da consciência crítica da realidade e, assim, para a estimulação da mudança. Ou seja, nós temos que adquirir a consciência crítica sobre como é a realidade brasileira. Nós não podemos fechar os olhos aos fatos. Nós não podemos fechar os olhos ao Estado, ao estatuto, ao que está instituído na sociedade brasileira. E isso implica tomada de consciência crítica dessa realidade. Esse é o ponto. E por isso, tá, o Guerreiro
vai nos dizer, né, se nós precisamos, como eu falei para você, nós precisamos de uma categoria de totalidade, de uma ideia de totalidade, nós temos que exigir, né, algumas categorias que nos ajudem a traçar essa totalidade. E o Guerreiro nos apresenta quais seriam essas categorias compreensivas que nos ajudem a formar uma ideia de totalidade da sociedade brasileira. Então, ele elenca 5 categorias. Tá? A primeira delas, ele denomina de dualidade. A dualidade ela é resultante da conexão histórico-universal em que se viu apanhado o Brasil. É fruto da necessidade de integração forçada, né? Desculpa, aqui está errado, não é forçada, é forçada. É uma integração forçada do país no mundo moderno eurocêntrico. O Brasil é dual e múltiplo, pois tem em si todas as fases de desenvolvimento. A lei da dualidade pode ser generalizada para todos os aspectos da vida brasileira. O Brasil é um país, ao mesmo tempo, nesse sentido, né, na dualidade, ele é um país onde arcaico e moderno. E esses dois ingredientes, que podem ser segmentados, né, força a dualidade brasileira. Então, nós temos, né, e essa não é uma característica somente do Brasil, obviamente. Então, nós temos, por exemplo, empreendimentos altamente competitivos na economia mundial, mas, ao mesmo tempo, nós temos empreendimentos, negócios, organizações que lidam dos elementos mais simples, mais comunitários, que desconhecem até mesmo o que é o mercado, né? E que operam fora do mercado, para além do mercado. Compreendem? Então, a dualidade é uma característica da sociedade brasileira. Ela é dual, mas ela é fruto, ela tem uma explicação histórica. Ela é fruto do modo como o Brasil foi capturado no passado e posto a operar na dinâmica, na sistemática da economia mundial. Então, o Brasil entra como, ou entrou nessa dinâmica desde os 1500, como um fornecedor de matéria-prima. E nós não conseguimos, até os dias de hoje, né, efetivamente nos afastar disso. Nós ainda somos um país fornecedor de commodities. Nós vendemos matéria-prima e compramos produtos acabados. Então, este modo de integração da sociedade brasileira, do Brasil, desculpa, no esquema, no sistema de operação mundial, é uma das características e uma das categorias que nos ajuda a compreender, né, ou nos dá essa ideia de totalidade. A segunda é que ele chama de heteronomia. O caráter mimético dos países colonizados é resultado da situação global em que estão. O prestígio das metrópoles se lhes impõe inexoravelmente. Diante do imperialismo deste prestígio, não é dado ao país colonizado fazer opções, nem lhe pode ocorrer mesmo a ideia de opção, senão a partir da possibilidade real de liquidar sua dependência. Então, a heteronomia, que quer dizer, o Brasil é um país dependente. O Brasil joga o jogo no qual ele é dependente. Ele é periférico neste jogo. Ele não tem o efetivo protagonismo no jogo mundial. Então, a heteronomia é uma das características da sociedade brasileira e, por conseguinte, né, só é possível visualizarmos mudança nessa sociedade no momento em que nós, de fato, realmente liquidarmos essa situação de dependência. A terceira categoria é a categoria de alienação. O Brasil, diz ele, está entre os povos que têm sido proletário externo dos países do centro econômico.
a sociedade brasileira é profundamente marcada pela alienação, pois ainda não está plenamente ao seu alcance a manipulação direta dos fatores de desenvolvimento. A alienação é essa deficiência do comando de si próprio, né? Para o Brasil, tudo que vem de fora é melhor. O brasileiro, de modo geral, tem o que se falava, ainda hoje se fala, o complexo de vira-lata, né? Ele é um sujeito, ele é um agente mimético, ele é um sujeito cioso de trazer as novidades lá fora dos países cêntricos para implementar de imediato aqui no país. Então, esse mimetismo, esse estado incessante de um país mimético, causa no Brasil o que ele chama de fenômeno da alienação, que é global. Então, os nossos cursos de administração copiam o receituário dos cursos de administração no estrangeiro. As nossas políticas econômicas copiam, via de regra, os direcionamentos das políticas estrangeiras. As nossas políticas, as nossas pautas culturais copiam as agendas estrangeiras. Então, o Brasil é um país que vive do mimetismo. Portanto, enquanto país mimético, ele é um país alienado de si próprio. Então, essa é a terceira categoria. A quarta categoria, amorfismo. A organização superestruturária de nossa sociedade, carecendo de forma e de relação orgânica com as peculiaridades do país, se altera simetricamente conforme as sucessivas influências que recebe do exterior. Nosso constante proceder mimético, nossa imitação e transplantação habituais são parte de uma totalidade, no caso da situação colonial a que fomos expostos desde a chamada descoberta. Com isso, o Brasil não consegue consolidar uma estrutura de sociedade firme e forte, capaz de resistir às investidas de cooptação. O Brasil é um país amorfo, ciente de uma estrutura fundada, baseada na sua essência ou característica principal ou modo de ser. Então, isso é fruto do próprio proceder mimético. Então, nós pensamos sempre a administração pública brasileira a partir do que está sendo discutido lá fora. Então, as nossas estruturas, elas são miméticas. E em alguns momentos, o Brasil ele tem uma espécie de, o Guerreiro chamava isso de hipercorreção. Ele assume posições que, como se diz popularmente, são mais reais, mais querem mais realeza do que o rei. Então, por exemplo, se a gente olha o noticiário, né, vamos olhar o noticiário. Há pouco tempo, cerca de umas semanas atrás, vocês acompanharam o noticiário. Paralisação na França. O que se deu essa paralisação na França dos metroviários? Porque na França, o Macron está tentando fazer uma reforma da Previdência que vai elevar a idade de aposentadoria dos 63 para os 65 anos. Olha, nós estamos falando de um país cêntrico, de um país como a França. Mas o Brasil, que não é cêntrico, que é periférico, nós, hoje, já para nos aposentarmos, nós temos que ter 65 anos. Entende? Nós copiamos mimeticamente tão bem que a gente avança na cópia. Entende? Nós estamos, nesse item, nós estamos na frente da França. Enquanto a França resiste para chegar a 65, nós já estamos aqui pensando em 67, 68 anos. Este elemento que o Guerreiro vai nos denunciar. Nós somos sujeitos alienados. Nós vivemos de empréstimos, de ideias emprestadas. E nós, de imediato, implementamos isso. É assim a nossa agenda política. Ok? Até mesmo, né, para falar como a Alejandra ainda falou,
né? Até mesmo o nosso conservadorismo é um conservadorismo que vem a partir do Trump e dos Estados Unidos. Entende? O que acontece nos Estados Unidos, a gente diz, vai acontecer no Brasil. E se copia. Não é? O Brasil é um país de cópia, mal feita. E, por último, a última categoria que ele fala, ele chama de inautenticidade. O Brasil é um país inautêntico porque se pauta econômica, política, social e culturalmente por normas que não permitem a atualização de suas possibilidades e que vigoram à custa de um contínuo déficit de seu ser. No Brasil, a superestrutura normativa e modeladora da vida nacional, assimilada dogmaticamente pelos cidadãos, os incompatibiliza com sua realidade. Então, o Brasil é um país da inautenticidade. Essa é a quinta categoria do guerreiro. Mas ele apresenta ainda mais duas. Desculpa. Aqui ele fecha a sua categoria de totalidade. Mas é fundamental nós, para entendermos essas categorias, a diferença que o guerreiro Ramos fazia e que também um outro intelectual fez, o Álvaro Vieira Pinto, entre o que ele chama de consciência ingênua e consciência crítica. A consciência ingênua é uma mobilidade de consciência dos problemas nacionais que se revela inocente, precária, simplória do acontecer nacional. É, por essência, aquela que não tem consciência dos fatores e das condições que determinam a própria consciência. Isso é ser ingênuo com relação à realidade, com relação aos fatos. Por outro lado, a consciência crítica é uma modalidade de consciência dos problemas nacionais que se revela produto de um pensamento que apreende os fatos segundo os critérios objetivamente válidos. É, por essência, aquela que tem clara consciência dos fatores e das condições que a determinam. Ou seja, nós sabemos o que determina, nós sabemos quais são os elementos que determinam o nosso comportamento. Nós sabemos quais são os elementos que determinam a nossa consciência. Nós sabemos os elementos que determinam o nosso comportamento de consumidor, o nosso comportamento cidadão. E é contra esses elementos determinantes que nós nos voltamos. A consciência crítica nos permite conhecer aquilo que determina a nossa própria consciência, o nosso próprio modo de ser. Ao passo que a consciência ingênua é um viver tipo a filosofia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Entende? Ao passo que a consciência crítica repudia este tipo de filosofia e modo de ser. Ela quer se apoderar do vetor de mudança social. Ela quer se apoderar do vetor de modificação da realidade. Ok? Bom, essas são, tá? Essas são uma explicação rápida do texto que vocês têm para a leitura. Da exigência, né? Aí nós temos aí um esboço de uma categoria de totalidade, de algumas categorias com as quais nós podemos compreender a realidade brasileira. Tá? Então nós vamos saber o seguinte, ó, o problema da fome é um problema nacional, é um problema mundial também, tudo bem, sabemos que é, mas nós temos que entender a fome dentro de uma totalidade, tá? Que na maioria das vezes as nossas medidas de resolução do problema da fome não são medidas autênticas, são medidas importadas. Então, a gente tenta implementar no Brasil medidas de outros países. Nós estamos tentando reestruturar o Estado ou pensar a administração pública do Estado a partir da cabeça de fora. Então, veja, por exemplo, uma discussão bem contemporânea. Quando a gente fala ainda assim, sendo bem assim, liberal, né? Numa vertente liberal. Quando a gente fala o seguinte, olha, para o liberalismo importa o Estado mínimo, correto? Esse é o jargão. Aí você se pergunta o seguinte, dentro, vamos caminhar com o pensamento liberal. Tudo bem, se para o liberalismo o Estado mínimo é a solução. Mas nós haveríamos, no mínimo, de perguntar
qual é o Estado mínimo do Brasil. Se para o Brasil, o Estado mínimo tem que ser o mesmo Estado mínimo dos Estados Unidos, ou o mesmo Estado mínimo da Inglaterra. Nem isso nós questionamos, entende? Nós simplesmente copiamos mimeticamente os modelos, porque haveria de ser, ainda dentro dessa propositura, diferenças de estados mínimos, porque nós não temos um estado mínimo universal. São realidades diferentes. Então, vejam, e são para esses elementos, para esse tipo de pergunta, que o Guerreiro Ramos nos chama, né? E diz que nós precisamos pensar com a categoria de totalidade. Essa categoria de totalidade ela tem que estar vinculada, extremamente vinculada à realidade nacional. Nós não podemos nos alienar dessa realidade nacional. E só conseguiremos solucionar os nossos problemas se tomarmos essa realidade em mãos e falar, é a partir dela que nós temos que reconstruir esse país. Não há receituários. Tá? Esse é o ponto. Bom, eu abro né, para uma conversa, as perguntas, né, nesse momento. Me estendi um pouquinho aqui, né? Não foi aqueles 40 minutos que eu falei para vocês. E, bom, eu estou à disposição, né, para que vocês possam lançar perguntas, dúvidas. Obviamente que vocês vão ler o texto, né, se deparar com o texto, elucidar, tirar dúvidas. Há uma questão no fórum que vocês precisarão apresentar, né, solucionar. Nessa parte 1 é uma atividade, é um fórum. A pergunta que está lá é a seguinte: considerando que a prática administrativa consiste em uma ação que envolve a compreensão de determinada realidade, a explicação e discussão a respeito dessa realidade, bem como a intervenção visando a mudança orientada por determinada finalidade dessa realidade, elabore uma explanação sobre de que modo essas categorias compreensivas, a dualidade, a heteronomia, a alienação, o amorfismo e a inautenticidade, proposta pelo autor, podem auxiliá-los quando do exercício de suas práticas nas organizações em que trabalham, em que atuam. Esse é o primeiro exercício, no sentido, é um exercício pragmático, né, no sentido de que modo ele pode nos ajudar. Né? Como que isso né, acende uma luz e diz, cara, é possível nós tratarmos. Ok? Algum questionamento? Nós estamos aqui com nossa articuladora, mediadora ali, a postos para nos auxiliar. A Marina está com a mão levantada. Por favor, Marina. Boa noite, professor, como Marina. vai? Boa noite aos Marina. colegas, a tutora. Obrigada pela mediação, obrigada pelos ensinamentos de hoje. Eu realmente eu li assim que eu tive acesso ao material no Moodle, eu dei uma olhada geral ali no planejamento da disciplina e já fui me inteirando dos textos, né? Obviamente comecei pelo do Ramos, né, que são as leituras obrigatórias, e confesso que quando vi o questionamento do desafio ali para ser entregue essa semana, eu, ao ler os textos, fiquei pensando, e também a apresentação, que já está disponibilizada lá no Moodle, eu fiquei já refletindo sobre como esses conceitos poderiam, né, me ajudar na prática profissional hoje, na organização onde eu atuo, porque hoje eu não atuo numa organização pública, né? Eu atuo numa instituição, na verdade, comunitária. Sim. Então, mas atuo também em parceria com uma instituição pública, né? Com uma organização pública. E daí eu fiquei pensando aonde que eu poderia encaixar. E a partir das explicações da aula, né? Sempre ao ler o texto a gente tem uma interpretação e ao ouvir o professor falar a gente acaba ampliando essa nossa interpretação. Então, agora, apesar de eu ter essa mescla, né, de atuar diretamente numa instituição comunitária
e de numa outra frente da minha vida profissional atuar em parceria com uma instituição pública, eu acho que eu vou acabar optando por fazer da instituição comunitária, porque eu acho que ela me causa uma inquietação maior de como esses conceitos podem ser, né, realmente ampliados e como hoje em dia essa instituição já tenta de alguma forma utilizar Eu, desses conceitos para sair dessa alienação e desse amorfismo. eu Então era acredito, isso, eu né, a minha acredito que sim, colocação. Marina. Eu acredito que sim, porque as instituições comunitárias, via de regras, elas lidam com problemas diretamente que as afetam e buscam soluções muito inovadoras a partir da própria comunidade, né? Exatamente. Às vezes os próprios membros dessa comunidade não recorrem, por exemplo, a um consultor, a coisa do gênero. Eles são os inovadores das suas ações e buscam, né, soluções, nesse caso, podem buscar soluções mais autênticas do que se efetivamente você for buscar um instrutor, alguém que vem de fora com a solução pronta, com receituário e dizer, não, já tem a receita. Eu acho que é o caminho bom e você vai perceber com muita clareza esse anseio, esse anelo de combater a alienação, né? De ter respostas concretas a partir dos problemas vivenciados, das experiências das quais eles estão assentados. Que ótimo. Alejandra, e depois da Alejandra... desculpa, tomei a tua frente aqui, Diego. Tá, ok. Na verdade, eu vi a atividade e fiquei em pânico. Eu venho das ciências exatas, então para mim é tudo ou é preto ou é branco, então toda esta análise mais da sociedade, das coisas mais subjacentes, assim, meu cérebro não está acostumado a fazer esse tipo de coisas, mas eu vou fazer o melhor possível. Uma coisa, dentro desses conceitos, eu fiquei pensando muito que cada um desses problemas não está no mesmo nível em todo o Brasil. Eu vejo isso muito, que diferente. Uma coisa que eu vi, bom, eu não sou brasileira, eu acho que vocês já se deram conta disso, então eu consigo, o que eu vi é que falta muita união do país, ou seja, o pessoal não diz eu sou brasileiro, eu diz eu sou gaúcho, ou eu sou nordestino, ou eu sou paulista, como se fossem coisas separadas. E isso eu acho que ficou bem claro nas eleições, nas últimas duas eleições do Brasil, como está separado o país, principalmente o que é o norte e o sul. Então eu fiquei pensando que, na verdade, não é que isso também alienação, essa coisa de anseio pelo que está fora, de que está fora é melhor, tem diferentes níveis em diferentes regiões do Brasil também. Não sei se eu estou sobreinterpretando ou se também temos se pode fazer uma análise assim, porque eu vejo que o pessoal do Nordeste, mais ainda, que está mais em contato com a natureza, por exemplo, toda essa questão da Amazônia, é um pouco mais consciente, mas também a sociedade nordestina continua sendo muito machista, por exemplo. Então, é como que as diferentes coisas a gente pode classificar as regiões do Brasil em diferentes níveis. E eu acho que isso também colide internamente, e para ter uma política nacional, vamos dizer assim. Porque assim como a gente tem que resolver os problemas daqui, com soluções daqui, ou aqui é diferente, aqui no sul, e é diferente, a gente tem que bater de frente com diferentes coisas em diferentes regiões. Então, pois é, ficou muito mais complexo na minha cabeça. Entendo. Mas aí lida com um outro elemento, Alejandra, que é um outro ingrediente do agir administrativo, né? Que
E obviamente as soluções elas normalmente vêm encaminhadas por questões técnicas, né, por projetos, mas a atividade administrativa ela é uma atividade eminentemente política. Esse é o aspecto. É eminentemente política. E vocês vão, obviamente, né? Eu não, talvez eu seja o primeiro professor a falar disso aqui, mas vocês vão encontrar outros professores que vão falar muito próximo do que eu estou a falar. E este ingrediente político é, em geral, via de regra, o elemento para o qual o administrador é menos preparado, né? Então, ele tem uma formação técnica, e isso tem que ver, inclusive, pela a própria origem da administração do Brasil. A origem da administração do Brasil, e acredito que talvez no seu país também, porque isso incidiu sobre toda a América Latina, veio a partir dos Estados Unidos. Veio a partir da operacionalização de projetos norte-americanos, que É a foram mesma, postos a operar no a, Brasil. as mesmas, a Constituição, as primeiras constituições foram baseadas na Constituição americana, então Americana. mesmo Então, assim, para operar essas ideias, nós precisávamos mais de técnicos do que efetivamente de atores políticos. Então, a administração surge no Brasil com uma virada técnica muito forte, que nos dias de hoje está sendo tremendamente questionada exatamente pelos problemas que nós enfrentamos, tá? Quer dizer, essa capacidade política ela se faz desde o ponto de vista micro, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, né, em ter essa capacidade política, e no plano macro, como você bem se referiu, né, quando você vai pensar numa realidade nacional. Então, você tem que fazer costuras, por vezes, costuras muito doloridas. Em geral, nós no Brasil, nós não trabalhamos com categorias puras. Então, como se diz, assim, vocês vão ter uma atividade desse tipo lá mais lá frente, como se fala, né? Conservador no costumes e liberal na economia. Mas liberalismo e conservadorismo são coisas que não se casam bem. Então, você vai construindo hibridismos, né? Então, e a realidade brasileira, ela exige este tipo de elemento, né? Ele exige esse hibridismo. Mas eu vou deixar a palavra com vocês, então. A Rafaela tinha pedido para falar, e depois a Tarciane, eu não sei se tem mais. Por favor, Rafaela. Boa noite, professor e colegas. Boa noite. Vai na linha do que a Alejandra falou mesmo, tá? Das nossas várias realidades paralelas e diferentes que a gente tem no país inteiro. Não é só tu que vê isso, Alejandra, eu acho que todos nós aqui conseguimos enxergar nitidamente essas diferenças que a gente tem, porque é um país continental, né? Então, nessa questão mesmo, e até para as nossas atividades, queria saber se a gente consegue, então, trazer um pouco mais para a nossa realidade própria, para o micro, e não tão para o macro, assim, pensando no Brasil de forma geral. Porque nós temos realmente, assim, na questão de administração, tem um exemplo, a minha mãe é professora de um colégio estadual, aqui no Rio Grande do Sul. E tinha um projeto que estava vindo para a escola dela, que era de montar um pavilhão novo, e o projeto vinha de uma outra região do Brasil. Só que em outras regiões do Brasil, há lugares mais quentes, há uma temperatura, há tempos diferentes, há clima diferente, que não se adequam aqui no Rio Grande do Sul. Então, mandar as crianças para um local onde ela fica exposta ao vento porque há tijolos que são furados é completamente diferente em regiões diferentes do Brasil, entendeu? Então, acho que isso a gente tem que sempre levar em consideração, e eu gostei muito da tua explanação ali, e o texto do Guerreiro, ele é muito bom nisso também, mesmo que seja da década de 60, né? Ele é super atual, ele parece que não muda, e para ver que a gente talvez não evolua tanto assim no passar do tempo, nós continuamos com os mesmos pensamentos, né? Batendo na mesma tecla. Então é basicamente isso assim. Se nós podemos trazer então um pouco mais para nossa realidade, que é brasileira, mas é de uma porção brasileira que a gente conhece um pouco mais, ou então ser mais aberto, mais amplo mesmo. Obrigada. Marisa, você está sob a coordenação.
Certo. Tassiane? Boa noite, tudo bem? É engraçado que a gente tenha começado justamente com esse tipo de assunto de discussão, porque, como eu falei na apresentação, né, eu sou aqui de Caxias do Sul, eu entrei na Secretaria da Saúde do Estado, agora em dezembro. Eu trabalho aqui na Coordenadoria Regional de Saúde. Nós somos em 9 novos servidores, e uma coisa que impactou muito a gente quando a gente entrou foi isso, que a gente não vê trabalho de equipe. É cada um preocupado só com a sua função, quando na verdade a nossa função, principalmente na área da saúde, ela precisa ser multi. E a gente começou a questionar os antigos por que que não havia isso, por que que não tinha uma visão disso. E estamos tentando fazer uma coisa diferente. Tem alguns colegas com quem a gente já tem conseguido conversar. Ontem mesmo teve uma situação de uma reunião da vigilância ambiental com um dos municípios da região, em que eles falaram: ah, vocês estão preocupados com os focos de dengue. Mas não é só lá aplicar veneno para matar os mosquitos, tem que ter uma situação multi, tem que fazer várias outras coisas, tem que ter mais conscientização, tem que ter fiscalização, tem que ter várias outras coisas. A gente tem que começar a fazer mais e não só focar numa coisa só. E como o próprio o material falou e o professor falou isso de: ah, mas e como é que os Estados Unidos fazem? Como é que é feito na Europa? Ah, eles não têm a Aedes aegypti, a dengue é daqui dos países tropicais. Nós não temos que ficar sempre buscando coisas de fora para tentar ver o que eles fazem e copiar. Vamos desenvolver as nossas próprias coisas. Nós precisamos ter esse tipo de conversa. Por que que não se teve? Por que que chegou a esse ponto? 2023 a gente tem que começar a resolver uma coisa que já era para estar resolvida. Então, eu achei excelente a matéria, a aula, porque é exatamente o que eu estou precisando nesse momento. Professor, Mais? não temos mais nenhum discente inscrito. Sobre essa relação que a Alejandra marcou, primeiro dizer, eu sou do Nordeste, eu sou do Maranhão, trabalho aqui na URGS, né? Vivencio esse caldo cultural. Eu sei exatamente de como essa transplantação nos afeta e nos afeta muito. No Brasil, aí independentemente de região, né, de como seja, o processo de constituição da identidade brasileira é um processo. Aliás, nós devemos muito ao Getúlio Vargas, né, porque é o Getúlio Vargas quem vai empreender um projeto, né, um projeto no Brasil de constituição da identidade do brasileiro. Veja, e nós estamos falando dos anos 30. Né? Nos anos 30, o Acre foi inserido no território brasileiro no início do século passado. E nós somos um país, Alejandra, eu talvez não seja diferente do seu, em que o Estado chegou antes de nós nos constituirmos como nação. Nós éramos povos segregados. Quem vai fazer essa unificação é efetivamente o Estado. É o Estado quem vai imprimir sobre nós uma ideia de identidade nacional, identidade coletiva. E fez muito bem, né? Porque para manter junto, né, um território dessa magnitude, e não à toa nós temos no Brasil excelentes políticos. Né? Tudo bem, há aí muitos que a gente sabe, né? Mas nós temos pessoas com uma habilidade de negociação, de conversação muito grande. Porque se a gente considera, né, vamos considerar a política de um modo muito rasteiro ainda, como sendo a tentativa de conciliação de interesses. Esse é um ponto. Então, o diálogo, o debate é muito grande. Mas as soluções, a gente tem muito facilmente a ideia de comprar soluções. E, é claro, os países estão loucos para nos vender as soluções. É louquíssimo. Então, é melhor, por exemplo, vender as soluções do que efetivamente você investir em pesquisas, por exemplo, né? E jogar dinheiro na ciência. Então, você vai desenvolver a vacina do coronavírus? Não, é melhor você comprar, sai mais barato. Mas é claro por quê?
porque as tentativas de autodeterminação do país, elas são todas obstacularizadas. As nações cêntricas, jogamos um jogo de poder muito forte. Elas não permitem esta autonomia. Não permitem, de forma nenhuma. Né? Não, estão dispostas a nos fazer incessantemente consumidores das suas patentes. Esse é um aspecto. Isso gera muito dinheiro, muito recurso. Então, vender é muito mais fácil. Né? E isso em todas as áreas, na engenharia, né? Na administração pública, na medicina, então, nem se fala. E quanto pior estiver a nossa ciência, melhor para quem vende. Essa é a realidade. Né? Por quê? Porque o que você faz? Você leva as cabeças pensantes, né? Os pesquisadores, arrasta para os seus países, aí vai. E assim funciona o jogo, né? Assim funciona tremendamente o jogo. Então, esse é o ponto. E a outra, de fato, as soluções prontas, eu tenho vários exemplos dessas tentativas de incorporar tecnologias, né, de se incorporar soluções, né, de uma determinada realidade para outra realidade, em especial a nossa, que vem goela abaixo. Né? São receituários vendidos e muito bem vendidos, muito bem pagos, e nós vamos aqui implementando, dá errado, né? Obviamente dá errado. E veja que coisa, e aí eu proponho para vocês também uma forma de nós pensarmos aqui. Ó, nós criminalizamos muito, por exemplo, o jeitinho brasileiro. Né? A Alejandra não é brasileira, mas certamente já ouviu falar do jeitinho brasileiro. Né? E nós olhamos o jeitinho brasileiro como... Eu sou professor de filosofia e ética, portanto, de moral e de tudo mais. E eu faço a defesa do jeitinho brasileiro. E ao fazer a defesa do jeitinho brasileiro, os alunos já me veem assim com certa perplexidade. Mas se nós compreendermos, por exemplo, que, em geral, o jeitinho brasileiro ele se dá no enfrentamento com a burocracia. Esse é um aspecto, né? É um aspecto positivo e um aspecto negativo. E o jeitinho brasileiro ele pode ser interpretado, sim, como uma estratégia de enfrentamento de uma determinada linha, e a burocracia que a burocracia não é um elemento próprio da realidade brasileira. A burocracia ela vem de fora para dentro. Né? Ela chega com o Estado. A burocracia no Brasil chega com a família real. Essa é a ideia. E antes nós articulamos. E quando chega e imprime sobre determinada realidade, né, esse elemento, é claro que os residentes tentam resistir a isso e criam estratégias de resistência. O jeitinho brasileiro é uma dessas estratégias. Há jeitinho alemão, há jeitinho norte-americano, há jeitinho em todo canto. Né? Não tem a menor sombra de dúvidas que há. Né? E em alguns casos, são valorizados positivamente, nós valorizamos negativamente. Mas, de tal maneira, o que eu quero dizer é isso, são formas que nós podemos lançar mão e criminalizam certos aspectos, né? Também no que diz respeito à conduta, né? A nossa própria conduta. Então, essas questões nós vamos enfrentar ao longo da disciplina, não somente nessa, mas em outras disciplinas. Mas o que importa aqui é nós sabermos de que maneira essas soluções, essas medidas são ou podem ser feitas, chamadas efetivamente de autênticas. Né? Portanto, elas são autóctones, são provenientes da própria realidade na qual se tenta resolver o problema. Né? Esse talvez seja um aspecto que seria melhor a gente marcar hoje. Ok? Eu não queria avançar muito para não ficar muito cansativo, tá? Mas dizer para vocês que não somente eu, mas a Marissa, o próprio Rafael Flores, né? Nós estamos aí à disposição, a tarefa está disponível. O que importa mais para nós, eu vou falar para vocês, o que importa mais para nós não é o fato da tarefa estar certa ou estar errada, é o exercício dessa aplicação. Neste momento, o fórum ele vai valer pelo exercício.
pela capacidade, pelo estímulo de confrontamento com essas categorias. Ok? Eu agradeço imensamente a disposição de vocês. Eu sei que, né, boa parte de vocês, assim como eu, enfrentou uma jornada de trabalho de 8, 9, 10 horas e ainda né, se apresenta aqui a mais um pouco, estender um pouco mais a atividade. Eu espero vocês aí na próxima quarta-feira. Nós estamos aí à disposição. Dúvidas, comentários, críticas, escrevam, tá bom? E sigamos em frente com as leituras. Que nós tenhamos aí um bom curso. Um grande abraço. E se aparecerem na escola de administração, saibam que nós estamos por lá presencialmente para tomar um café e ir para além dessa virtualidade. Certo. Um grande abraço, uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal.